Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a terei vitória, verei na glória do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia. Você crê no poder da oração? Através da oração podemos muitas coisas.
palavra do Senhor nos garante isso. É através da oração que nós podemos ter contato direto com o Senhor. Buscarmos ao Senhor, pedirmos, agradecermos, falarmos com Deus. Eleve os seus pensamentos a Deus. E se você crê no poder que tem a oração, no poder que tem os joelhos dobrados, adore ao Senhor nessa noite. Diga algo ao Senhor. Às vezes você pensa que tem que falar meia hora, 1 hora, mas não, uma expressão do seu coração, uma palavra que sai da sua boca para o Senhor. Ele tem capacidade de ouvir, entender, Ele sabe o que você quer. E você pode nessa noite adorar ao Senhor, ser grato ao Senhor, com interesse de coração. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder na oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa viva no altar, incenso misturado à oração. Quando o anjo florescer, a trombeta vai tocar. Deus vai mover o céu, a terra e o ar. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração.
Amém. Podeis vos assentar, que realmente nós possamos continuar sempre crendo em Deus, crendo no poder que Ele tem de fazer para nós sempre, porque Ele é conosco através da oração. Nós temos tudo diante do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E eu gostaria de saber se temos algum visitante. Tem alguém que nos visita nessa noite? Parece que não, somos todos de casa. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E agora vamos passar a palavra para a irmã Cecília, que vai estar trazendo uma palavra do Senhor para as nossas vidas nessa noite. E eu sempre peço e alerto que nós nunca ouçamos a palavra como palavra de homens ou de mulher, mas sim do Senhor Jesus Cristo. Porque a palavra é do Senhor, apenas só é transmitida por pessoas que ali estão escolhidas pelo próprio Deus para transmitir a palavra do Senhor às nossas vidas. Então a palavra sempre é palavra do Senhor. Abra o seu coração, a sua mente, a sua atenção, esteja atenta para ouvir e entender e absorver o que Deus quer nos falar nessa noite, através da palavra do Senhor, transmitida pela irmã Cecília. Amém? Boa noite, irmãos. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração nessa noite. Amém? Então, quando nós acabamos de cantar este hino aí, eu creio no poder da oração. E a oração, ela abre os céus, ela quebra as barreiras, ela move o mar, ela move a terra e o céu e o mar. E nessa noite eu vou compartilhar um pouco com os irmãos a respeito de jejum e oração. E como o hino disse, nós precisamos de dobrar os nossos joelhos, nós precisamos de nos consagrarmos mais a Deus, para que nós possamos romper a cada dia as batalhas que são propostas para nós. Nós somos um povo de Deus, e o povo de Deus tem que ser um povo destemido, está sempre vencendo as batalhas, rompendo em fé, através das orações. Amém? Amém. Então, como nós sabemos, aqui todos nós, eu acredito que já passou pelas experiências de jejuar e de orar. E se não passamos, precisamos de passar. Por quê? Porque o jejum e a oração, são duas coisas que nós precisamos de praticar. São dois elementos que todo cristão precisa de praticar para estar sempre em contato com Deus. E quando nós jejuamos e oramos, o nosso coração se torna sensível e os nossos ouvidos também se tornam sensíveis para ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo. Por isso, esses dois elementos não podem faltar na nossa vida como cristãos. E também, através do jejum, nós nos tornamos mais humildes, nós nos tornamos quebrantados e nós também arrependemos dos nossos pecados, lembramos das nossas faltas, porque somos pecadores, embora Jesus Cristo já morreu, nos salvou, porém a gente ainda, de vez em quando, ainda peca. Por isso somos pecadores e carecemos da misericórdia de Deus, e essa misericórdia nós adquirimos quando nós recorremos a Ele, quando nós chegamos a Ele com nossos corações sinceros, com orações, jejuns, com humilhação, com quebrantamento no nosso espírito. E também quando nós jejuamos e nós oramos, nós temos a disponibilidade ou
assim, vamos dizer, a facilidade de abrir mão de certas coisas que nos prende. Às vezes nós comemos muito, às vezes nós estamos muito ligados a certos entretenimentos que nos desviam e nos distraem, e por isso, quando a gente ora e jejuma, a gente tem essa facilidade de desprender dessas coisas. E conhecer também o coração de Deus, também conhecer também os planos de Jesus que Ele tem para nós. E também, quando nós jejuamos, nós desejamos mais andar com Cristo. Nós desejamos andar mais guiado pelo Espírito Santo, como está registrado em Gálatas 6, que nós precisamos de andar guiados pelo Espírito. E através do jejum e da oração, nós conseguimos deixar que o Espírito Santo de Deus nos guie, nos fala, nos transforma. Amém? Então, na Bíblia, está registrado vários exemplos de várias pessoas que jejuaram. Nós, desde lá do início da Bíblia, nós temos vários exemplos de pessoas que jejuaram para certas circunstâncias que ocorriam no meio do povo de Deus, e através da humilhação, do jejum e da oração, aquelas barreiras, aquelas dificuldades, os pecados eram perdoados, como no exemplo de Moisés, que foi aquele que tirou o povo do Egito, levou, e quando estava no deserto, o povo se corromperam, caíram no pecado, trocaram o Deus verdadeiro pelo um Deus de ouro, e outros pecados que eles cometeram. Então Moisés entrou com 40 dias de jejum e de oração para pedir que Deus tivesse misericórdia e perdoasse aquele povo. E assim por diante. Assim veio Esdra também, que jejuou e orou. Teve Elias, Daniel, Neemias, Ana, quando queria ter um filho, e ela era estéril e não podia ter filhos, mas pela fé que ela teve em Deus, que Deus podia resolver aquele problema, ela adentrou na presença do Senhor com jejuns e oração, e aquela barreira, aquela dificuldade foi resolvida na vida dela, e ela conseguiu ser mãe, como está registrado lá, né, nos livros de Samuel. E também nós temos outro exemplo de jejum que jejuou no Velho Testamento, que foi Esther. Temos também Davi, que foi um grande exemplo de jejum. Nós podemos ler nos Salmos, que sempre nós estamos vendo que Davi, quando ele caía no pecado, quando ele caía no erro, ele se voltava imediatamente para Deus com jejuns, com orações. E Deus atendia os seus pedidos e ele saía daquele pecado. Porém, vindo para a nossa vida hoje como igreja, eu quero dar assim uma palavra de ânimo para nós, primeiramente para mim, porque quando a gente vai falar para um público, primeiramente a gente fala para a gente mesmo, porque a gente tem que estudar, aprender e ver também, corrigir, que a gente também tem muitas falhas. E então, no dia de hoje, eu quero dizer para nós, para mim e para vocês, que nós não precisamos de estar amarrados nas nossas dificuldades, nas nossas adversidades, porque Deus sempre Ele deixou uma saída. E essa saída, nós sabemos que além de estudar a palavra de Deus, além de nós aceitar Jesus, além de todos os outros recursos que nós temos para sair das nossas adversidades, nós temos o jejum e a oração, que é o assunto principal dessa noite. Mas vamos caminhando, Davi, Barnabé, Paulo, todas essas pessoas, eles tiveram problemas
E quando eles precisavam de ter uma solução, de ser resolvida aquela questão, uma direção de Deus, eles se voltavam para oração e jejum. E então, como Jesus, eu quero falar mais de Jesus, mas depois nós vamos ver também outros. Mas Jesus, que é o nosso maior exemplo de jejum e de oração, nós sabemos que quando Jesus ele saiu do batismo dele, de repente ele foi levado ao deserto para poder ser tentado. E ali no deserto ele jejuou durante 40 dias e 40 noites. Porque quando nós recebemos Jesus, nós precisamos de passar pelo batismo para nós adentrar para a igreja. E logo depois que nós estamos na igreja, nós recebemos alguma incumbência para a gente, como se diz, exercer. E então, Jesus, ele tinha um ministério para exercer aqui na terra, para desenvolver aqui na terra. Então, ele foi batizado, e logo que ele foi batizado, ele foi levado ao deserto para jejuar, e nesse deserto ele jejuou 40 dias e 40 noites, por quê? Porque ele ia iniciar o seu ministério aqui na terra como homem, que ele era espiritual, mas também nós temos a certeza e conhecemos a história que ele também foi um homem, e como homem ele jejuou e orou. Então, para confirmar tudo isso que eu acabei de falar, nós vamos conferir na palavra de Deus, ou na palavra de Jesus, do próprio Jesus, que está registrada em Mateus capítulo 4, versículo 2. Mateus capítulo 4, versículo 2. Para confirmar, porque tudo que nós vamos falar aqui sobre Jesus ou sobre qualquer um outro assunto que nós vamos falar de jejum e de oração, nós temos que ter base. E a nossa base é a palavra de Deus, é a palavra que está registrada, que foi deixada como exemplo para nós. Ela instruiu o povo no passado, foi exemplo para o povo do passado, porém ela continua sendo um exemplo para nós e instruindo nós ainda nos nossos dias. Então, em Mateus capítulo 4, verso 2, a palavra a palavra de Deus está falando assim: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Com certeza, nesse momento que Jesus estava ali no deserto, ele estava também orando. Ele não estava só jejuando, como ele também estava orando. E aqui fala que ele estava orando. Ele passou esses 40 dias e 40 noites orando e jejuando. Outra referência que nós podemos confirmar está registrado em Lucas, no capítulo 3, no verso 21. Lucas 3, capítulo 3, verso 21, que diz assim: e aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Então, como a gente já falei aqui, que quando nós estamos em lutas, em batalhas, nós podemos orar que as portas se abrem, as barreiras se rompem. E aqui a palavra nos afirma que quando Jesus orou, o céu se abriu. Então, se abriu para Jesus, ele abre para nós também. E ali, no 22, ele diz: e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu, que dizia: tu és meu filho amado, em ti eu tenho comprazido. Então, nós queremos ouvir a voz de Deus? Nós queremos que o céu se abra? Então, vamos orar, vamos jejuar. Porque quando nós oramos,
quando nós jejuamos, o céu se abre e nós podemos ouvir a voz do céu, que é a voz do Espírito Santo. Amém? Outra referência que nós podemos confirmar o que eu estou falando aqui nesta noite é Marcos, capítulo 1, verso 35. Marcos, capítulo 1, verso 35, que diz assim: E levantando-se de manhã muito cedo, e estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Jesus, ele, mesmo sendo poderoso, sendo filho de Deus, sendo sem pecado nenhum, ele praticava esses elementos, que é o jejum e a oração. E o que me chama muita atenção é que ele sempre se isolava, ele ia para um deserto. E muitas vezes nós também temos que fazer isso. Nós temos que fugir para o deserto para ter assim uma íntima e profunda comunhão com Deus. E aqui ele está falando que ele orava, ele foi para um deserto. Mas ele foi muito cedo. Ele foi para esse lugar deserto ainda com escuro. Então também dá-nos um alerta que nós precisamos de acordar bem cedo. Nós precisamos de levantar cedo, ainda em jejum, e ir para o deserto para orar. Esse deserto aqui, eu acredito que Jesus se isolava assim do meio da população. Mas se nós não podemos assim isolar para muito longe, nós podemos entrar no quarto, entrar num banheiro, fechar a porta, e ali nós podemos sair do meio da agitação e entrar em intimidade com o nosso Deus, para nós ver o céu abrir e o Espírito Santo descer e falar nos nossos corações. Em Salmos 35, também nós vamos ver aqui que Davi também, ele jejuou e quebrantou a sua alma, o seu espírito. Salmo 35, verso 12 e 13. Salmos 35, 12 e 13. Diz assim: E tornaram-me o mal pelo bem e roubaram a minha alma. Então aqui ele está falando dos seus inimigos, né? Ele está falando dos inimigos dele que tomaram a alma dele e trocaram o mal pelo bem, que ele tinha feito bem. E esses inimigos dele trocaram o bem que ele fez pelo mal e roubaram a alma dele. Mas quanto a mim, ele não foi lá xingar, nem chorar, nem gritar e nem espernear. O que ele fez? Mas quanto a mim, quando eu estava enfermo e as minhas vestes eram pano de saco, e humilhava a minha alma com o jejum, e a minha oração voltava para o meu seio. Então ele humilhava e orava, e jejuava e orava. Outra referência nós vamos ver em Salmos 69. Aqui em Salmo mesmo, no capítulo 69, no verso 69, verso 10, que diz assim: Chorei e castiguei com jejum a minha alma, mas até isto me tornou em afrontas. Então aqui, eu não li todo o contexto para ver, mas Davi, aqui ele fala que ele também chorou, que ele castigou a alma dele com jejum e com oração. E muitas vezes a gente jejuma e ora, e isso pode nos tornar por afronta. Mas o que eu quero frisar aqui é que nós temos sempre que estar humilhados e voltar a nossa alma com jejum, e castigar a nossa alma com jejum e com orações.
Muitas vezes nós temos a nossa carne, nós deixamos a nossa carne falar muito, e queremos ter muitas razões, queremos ser pessoas fortes, assim na carne, e às vezes a gente perde até um pouco assim da graça de Deus, da presença, por causa dessa dureza, dessa natureza dura, de nós dar ouvido mais à carne, dar ouvido mais o nosso eu do que o nosso espírito. E então eu quero sim abrir um parênteses aqui para mim falar um pequeno testemunho, uma pequena experiência que eu tive por esses dias atrás. Há um ano mais ou menos, uma pessoa me enviou uns áudios malcriados, falou, me humilhou e tal. Naquele momento, eu orei, jejuei, chorei e fiquei muito triste. Passou, e então, mas essa pessoa também se afastou, nunca mais pôs os pés na minha casa, e por um tempo desse, agora recente, uns 15 dias atrás, me mandaram um aviso que essa pessoa estava vindo para minha casa. Aí eu falei assim, ué, mas como que essa pessoa xingou falou tanta coisa comigo, porque eu sou assim, se eu ofender uma pessoa, se eu sentir que eu ofendi uma pessoa, eu fujo de ir à casa dele. E aí me falaram que essa pessoa estava vindo para minha casa. E eu comecei a ver que eu estava com uma certa resistência dentro do meu coração. E eu levantei de manhã, fui fazer o café, e lá na beira da pia, o Espírito Santo de Deus falou, parece que eu vi o Espírito Santo olhando bem assim, entrou assim dentro do meu, embaixo, que eu estava assim, né, com o rosto virado para baixo, parece que o Espírito Santo falou, oi, mas você não prega aí para os seus filhos, que quando a pessoa te xinga, fala essas coisas, você não fala para ele que ele tem que orar, que ele tem que amar seus inimigos e orar pelos que vos perseguem? E como que agora você está aí com essa dureza, com essa resistência aí no seu coração? Aí eu fiquei com tanta vergonha de Deus naquela hora, do Espírito Santo de Deus, que eu falei, Deus, é isso aí mesmo, e eu tenho que viver o que eu falo e o que eu prego, né? Porque se eu ensino meus filhos, que eu falo mais para meus filhos, que às vezes, mãe, é porque o fulano falou isso, falou aquilo, aí eu falo, mas a gente tem que amar os nossos inimigos e orar pelos que vos perseguem. E aí, mas é porque não é com a senhora. Eu falo, mas a Bíblia fala assim, então nós temos que fazer assim. E nesse dia eu estava com essa resistência e o Espírito Santo me chamou a atenção. Aí eu falei, mas eu estou meio resistente mesmo, eu reconheci a minha falta, eu reconheci o meu erro e falei, eu vou cair no jejum, eu vou cair na oração, porque é o jeito que eu não quero perder a presença do Espírito Santo dentro do meu coração. Porque sem o Espírito Santo, eu creio assim, que o Espírito Santo é a nossa fortaleza. E um cristão sem o Espírito Santo, sem a luz do Espírito Santo, sem a presença do Espírito Santo no seu coração, ele fica muito vazio, ele fica frio, ele fica endurecido. Então eu me coloquei na presença de Deus e jejuei por um meio-dia e orei, e essa pessoa veio, e na hora que essa pessoa veio, quando eu recebi o áudio, falei, eu vou ficar lá no portão, e quando essa pessoa chegar, eu vou falar para ele, aqui você não vai entrar enquanto você não me pedir perdão. Era essa a minha decisão. Mas aí quando essa pessoa chegou, eu estava com o meu espírito tranquilo, eu estava com o meu espírito calmo, e nada do que eu tinha proposto fazer, eu fiz, graças a Deus. E isso para mim é o que me conforta e o que me consola. Amém? E também, aqui dentro desse ensinamento, dessas palavras que nós estamos vendo aqui hoje,
tem uma forma de que nós temos que chegar diante de Deus, porque às vezes a gente chega diante de Deus assim, um pouco assim, sem uma profundidade, sem uma entrega total. E nós precisamos de chegar diante de Deus com essa entrega total, com esse, vamos dizer, buscar a Deus de todo o nosso coração. Porque se for simplesmente assim, pode ser que a gente não possa sentir o agir de Deus. Então, para confirmar isso aqui, nós vamos ver aí em Jeremias, no capítulo 29, no verso 11, 12 e 13. 29, 12 e 13. Que diz assim: E então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, tem uma maneira de que para nós buscarmos o Senhor, para que também a gente possa sentir a presença e para que Deus possa ouvir-nos. E a forma é essa: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando nós formos buscar o Senhor, nós temos que entrar diante dele com todo o nosso coração. Em Joel, no verso 2, no capítulo 2, e do verso 11 e 13, 12 e 13 também, nós vamos ver como é que nós precisamos de chegar diante de Deus. Joel, capítulo 2, verso 12 e 13. Diz assim: E ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, e com choro, e com pranto. Então, Deus, o que Deus está falando para nós nesta noite? Que nós precisamos de chegar a Ele e converter o nosso coração, converter a Ele de todo o nosso coração, com jejuns e choro e com prantos. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Então, Deus, às vezes, ele fica chateado, vamos dizer chateado, porque é uma linguagem mais simples para nós. Então, mas em outra palavra, ele pode ficar com raiva também do nosso procedimento, do nosso viver. Então, o que é que nós temos que fazer para que nós mudar nós mesmos? Primeiro tem que ser essa mudança, tem que correr dentro de nós, para depois Deus ver que nós estamos mudados, que nós nos convertemos, nós nos arrependemos, nós estamos mesmo precisando dele, buscando ele com todo o nosso coração. Então ele também, o coração dele se move e a respeito de alguma chateação, de alguma ira que ele possa sentir a nosso respeito. Então aqui está falando que ele é compassivo, ele é misericordioso e ele é tardio em irar-se e grande em beneficência. Então, porque se ele fosse nos tratar segundo nossos merecimentos, ele podia nos castigar. Porém, ele é misericordioso. Então, Deus é assim um ser tão lindo, tão maravilhoso, que apesar de nós ser tão cheio de deficiências, vamos dizer assim, Ele ainda tem compaixão de nós, Ele ainda é misericordioso.
e ele ainda tarda em nos corrigir ou em nos chamar a atenção, mas ele chama a atenção. Ele não deixa passar em branco, ele não deixa passar despercebido quando nós precisamos de ser corrigidos. Mas ele ainda nos corrige com a misericórdia. Vamos ver outra referência em Jonas. Jonas, no capítulo 3, do verso 5 ao 10. Eu queria, na realidade, eu queria abrir essa pregação com a palavra de Jonas. Porque muitas vezes, eu quero agir, eu quero ser como Jonas. Dá vontade de a gente ser, porque às vezes a gente fica um pouco medroso, assim, de falar, de pregar. Então, nesses dias atrás, assim, uns tempinhos atrás aí, quando eu fui convidada a vir aqui trazer a mensagem, eu falei assim, eu não estou querendo ir não. Eu venho porque eu creio assim, o meu coração e o meu pensamento e o meu entendimento é assim. Eu creio que quando eu sou convidada para vir pregar aqui, eu não sou convidada a pregar pelo homem, pelo líder que está aqui, mas o próprio Deus que me convida para vir aqui, por isso eu venho. Mas às vezes a gente pensa em dar assim, não vir, porque a gente tem receio, a gente às vezes eu falo assim, que essa igreja, ela é uma igreja muito bem instruída, ela conhece muito da palavra de Deus, e por isso, às vezes a gente fica receoso de vir aqui para transmitir o recado, mas como a gente aceita o convite, que é Deus, a gente vem. Então, nesses dias atrás, quando eu tinha sido convidada, eu falei, eu não estou com vontade de ir não. Aí meu genro falou, a senhora vai fazer como Jonas? Aí a Cláudia completou para mim assim, ô mãe, a senhora vai fazer igual o Jonas? A senhora lembra do que aconteceu com Jonas? Aí eu sei a história do Jonas, né? Que ele foi enviado para pregar para um povo, mas lá ele resolveu fugir. Porém, ele recebeu a recompensa dele no fugir. E se nós fugirmos, eu quero falar assim, eu não ia entrar nesse assunto aqui, mas vou entrar, estou entrando e creio que é porque o Espírito Santo de Deus está querendo que alguém aqui, eu não sei quem, mas eu tenho certeza que tem alguém aqui, ou talvez até seja eu mesmo, que tem que ouvir essa palavra, que quando Deus nos manda, nos convida a fazer uma obra, uma coisa para Ele, um recado, fazer alguma coisa, como vir aqui trazer uma palavra ou fazer uma visita, alguém pede para a gente ir, a gente tem que ir, porque senão nós recebemos a consequência. Amém? Então a gente precisa estar consciente de que a gente recebe a consequência. Então depois que a minha filha e meu genro tinham perguntado para mim se eu ia fazer como Jonas, eu cheguei em casa e peguei e ler a história de Jonas. Aí eu falei, o quê? Então, imediatamente, a pessoa que tinha me ligado para mim trazer a palavra, eu liguei para ela e falei, eu vou sim. E vim e Deus me capacitou. Mas o assunto que nós estamos falando aqui é de jejum e oração. Então, vamos voltar para cá, para o capítulo 3 de Jonas, no verso 5... Nos versos 5 ao 10, que diz assim, e os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes, e cobriu de pano de saco, e assentou-se sobre cinza. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo, nem homem, nem animais,
nem bois, nem ovelha provem coisa alguma, e nem se lhes dê pasto, e nem bebe água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um de seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se Deus, ou se voltará Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converter do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito, lhe faria e não fez. Então, aqui nós vimos que lá, Jonas, ele fugiu, mas depois ele foi lá e pregou. E então os homens, aqueles homens de lá, os pecadores, estavam pecando, e eles acreditaram na palavra que Jonas levou, pregou, e eles viu que o Jonas, na realidade, foi lá fazer um aviso, dar um aviso para Deus, que Deus ia fazer com eles. E eles, na mesma hora, creram na palavra de Deus e rasgaram as suas vestes. Essas vestes aqui, eu quero dizer que às vezes é a nossa, muitas vezes nós temos orgulho, nós temos uma rebeldia, então nós precisamos de rasgar essas vestes. Não é veste de pano, não é veste de coisa, mas é as vestes mesmo aqui do nosso coração. É a dureza do nosso coração que nós precisamos de rasgar e converter ao Senhor. E também outro detalhe que eu quero falar aqui é que eu aprendi a jejuar na casa do meu pai. A gente era pequeno e lá tinha uma vez no ano que meu pai fazia a gente jejuar. Ele falava: amanhã, a tal dia, nós não vamos almoçar enquanto não der a tal hora. Então eu aprendi a jejuar na casa do meu pai ainda quando eu era pequena. E eu quero dizer que isso marcou a minha vida, porque eu não sei nem para que jejuava, mas ele falava que era para a gente jejuar. E a gente jejuava e só comia naquela hora. Naquele dia ninguém fazia nada e parava e jejuava. Acho que até o meio-dia, e do meio-dia para tarde a gente começava a fazer as comidas para depois comer. Isso era na Sexta-feira Santa, que nós falamos da Sexta-feira Santa, da Sexta-feira do Paixão, que a gente reverenciava esse dia lá por causa da morte de Jesus Cristo na cruz, né? Mas mesmo sem saber por que jejuava, que eu não entendi por que jejuava, mas como a gente tinha que obedecer às ordens do Pai, então a gente jejuava. Mas foi bom, por quê? Porque através dessa prática que ele falava para a gente fazer, a gente era criança, a gente fazia, e isso foi bom que foi implantado, ficou dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. E para mim, essa prática de jejum e de oração, ela não é tão difícil fazer. Apesar de que eu não jejuo 40 dias, eu não jejuo 21 dias, nem 7 dias, nem 3 dias, eu nunca jejuei. Sempre eu jejuo até meio-dia. E quando muito já foi um dia. Mas isso é muito bom e eu gosto de fazer, eu sinto prazer, eu tenho prazer em jejuar. E eu diria para todos aqueles que ainda não experimentaram, e se tiver desejo de experimentar, que faça, que nós não arrependemos de fazer isso, porque é maravilhoso jejuar e orar e se quebrantar diante do Senhor, para a gente estar bem ligado com o Senhor, com a inteira intimidade. Veremos aqui ainda mais uma referência em Mateus, capítulo 11, do verso 29 ao 30.
Mateus 11, 29 e 30. Eu estou correndo aqui porque meu horário parece que está vencendo. Mas eu quero ver se dá para mim. Se não der para mim falar, pelo menos vou citar. Ainda tenho as duas referências ainda. Então, no verso 29 e 30 de Mateus, eu vou ler do 28, porque eu achei que é interessante. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, jejum, falamos tanto de jejum, tanto de oração, e Jesus disse assim, que quando nós estiver cansado, quando nós estiver oprimido, quando nós estiver cansados e oprimidos, então o que nós podemos fazer? Ele deixou a porta aberta, que é Ele. Venha a mim, vinde a mim, porque Ele nos ajuda a levar o fardo, Ele nos ajuda a sair da opressão, Ele nos ajuda a descansar. Então, Ele deixou essa porta aqui para nós, que além de jejuar, de orar, nós podemos estar conectados com Ele, buscar Ele e depender dEle e aprender. E Ele diz assim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então nós precisamos, eu preciso de humildade, eu preciso ser mansa, eu preciso encontrar o descanso para, às vezes, as minhas aflições e as vossas aflições, quando sei que todos têm. Não tem ninguém aqui que não tem aflição. Até criança tem aflição. Então, tem aqui o caminho para a gente sair dessa aflição. Porque quando nós vamos a Jesus, nós recebemos o alívio rapidinho. E o jugo dele é suave e o fardo dele é leve, amém? Amém. E ainda eu vou citar aqui, não vou ler, mas ainda tem o jejum de Daniel, que está lá registrado em 9, do verso 3 ao 5. E tem o outro jejum que está registrado de Paulo, que está lá em Atos 14, 23 e 13, 23. Duas referências, que vai falar de quando a gente precisa de tomar decisão, que a gente precisa voltar a jejuar, e que a gente precisa de jejuar, quando a gente quer a revelação do Espírito Santo, da vontade de Deus, do plano de Deus sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a igreja, nós precisamos de jejuar, e está lá registrado aqui nessas referências aqui. Daniel teve a revelação, e lá Paulo e Barnabé teve também lá um direcionamento de Deus a respeito do que eles estavam pedindo. E enfim, eu quero concluir dizendo assim, que o jejum nos torna humilde, ele reforça a nossa comunhão com Deus, ele revela os planos de Deus para com nós, e ele também redireciona e ele nos liberta da prisão, como já acabamos de ler aqui no capítulo 11 de Mateus. Ele nos liberta das prisões, de todo jugo, de todo fardo. E é isso, o jejum, ele nos conduz a sair dessas questões. E eu quero nessa hora fazer uma oração, depois dessa palavra. Eu creio que Deus falou no coração de alguém, no meu pelo menos Ele falou muito, e eu até me propus diante de Deus de melhorar a minha forma de jejuar e me comprometer a mais com Deus,
em jejum e oração, porque eu vejo que a minha oração ainda está longe do que Deus nos pede. Então, nessa noite, eu vou orar para Deus nos fazer ser praticantes e não só ouvir falar de jejum, mas que nós possamos ser praticantes. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu te agradeço porque o Senhor esteve aqui, me ajudou a transmitir o teu recado ao teu povo, porque a tua palavra ela não é escrita para outras pessoas, a não ser para o teu povo. E nessa noite, Senhor, foi falado de jejum e de oração. E foi falado que o jejum, ele nos comove, ele abre as portas dos céus, ele quebra as barreiras, ele nos humilha, ele tira o nosso orgulho. Então, nessa noite, Senhor, eu quero pedir ao Senhor que, baseado na tua palavra, que o Senhor venha tirar dos nossos corações toda dureza, toda resistência, todo, Senhor, orgulho, e que o Senhor venha nos capacitar, Senhor, a viver diante de Ti, obedecendo a Tua palavra e seguindo os Teus caminhos, Senhor. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço, porque o Senhor esteve aqui conosco nessa noite, está conosco aqui nessa noite. Obrigada, Senhor. É em nome de Jesus que eu oro. E eu te adoro e te agradeço. E eu quero ainda dizer que nós estamos aí para receber um irmão que vem aí de fora e que eu pediria à igreja que estivesse jejuando e orando para que a passagem desse irmão que vai passar por aqui conosco esses dias aí pela frente, como o Lino já avisou aqui na frente, que nós estejamos jejuando e orando para que ocorra bem, que a palavra de Deus entre nos nossos corações, nos ensine, e aquilo que for preciso de ser mudado, que seja mudado nas nossas vidas. E também tem o encontro lá dos jovens, né, o retiro dos jovens. Vamos jejuar, vamos orar, para que o Senhor Deus esteja presente nesse jejum. Por quê? Ou nesse jejum não, nesse evento. Por quê? Porque a juventude é a força da igreja. Deus conta com a juventude. Nós aqui tem bastante pessoas que estão à meia idade, tem outros que já estão velhos, tem outros que já estão passando o seu momento. Mas a juventude, ela tem que ser zelada, ela tem que ser ensinada e ela tem que ser, vamos dizer, fortalecida no Senhor. E por isso eu pediria à igreja que nós estivéssemos jejuando e orando aí nesses dias para que tudo aconteça segundo a vontade do Senhor Deus. Eu já vi essa igreja passar por muitos momentos, essa igreja com muitos pequeno número de pessoas, mas eu vi essa igreja vencer tantas coisas difíceis, tantas coisas grandes, que parecia ser tão grande, mas que no momento que todo mundo se uniu para fazer aquilo que estava designado para a gente fazer, a gente se unia e a igreja sempre venceu. E essa igreja é uma igreja vencedora. Essa igreja é uma igreja que tem um Deus forte. E por isso, nesta noite, eu conclamo essa igreja para que continuemos no propósito, com firmeza e com interesse de coração, para fazer a obra do Senhor nesta cidade. Amém? Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam,
o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Glórias ao Senhor. Amém. Palavra rica, maravilhosa e prática. Para praticar. Para a igreja praticar. O inimigo, ele está aí, furioso, e tentando tirar vidas da casa do Senhor. E todas as coisas vencemos com jejum e oração. A igreja precisa praticar jejum e oração. Como a irmã Cecília muito bem aqui explanou, creio que Deus deu essa palavra a ela. E no domingo passado eu falei que era um ensinamento prático para a igreja, para melhorar a caminhada da igreja. E realmente é, porque se todos nós praticarmos jejum e oração, Deus vai dispensar muito mais para as nossas vidas, para a vida da igreja como um todo, aqui nessa cidade. E as pessoas aí fora vão começar a ver que aqui há um Deus entre as pessoas que o servem. Aqui há pessoas que servem com interesse de coração. Aqui há pessoas que servem com seus corações rasgados. Rasgar os nossos corações. Lá no Antigo Testamento era rasgar vossas vestes. Pegava as vestes e rasgava. Aquilo tinha um significado muito grande diante de Deus. E hoje, nós rasgarmos os nossos corações tem um significado e uma importância muito grande diante do Senhor. Experimente fazer isso. Experimente fazer isso esta semana. Ache um dia, né? Nós não vamos determinar dia, mas ache um dia, um momento para você fazer isso. E você vai ver, começa a praticar isso daí. Você vai ver que Deus vai dispensar para a sua vida e para a vida da igreja também. Vamos olhar no corpo de Cristo, para o corpo de Cristo. E vai haver crescimento. A irmã Cecília tem toda a autoridade diante do Senhor para falar desse assunto, porque ela pratica isso aí, e muitas outras pessoas aqui praticam também. Mas talvez a irmã Cecília seja a nossa irmã aqui que mais faz uso dessa prática diante do Senhor e sustenta, ajuda a sustentar a igreja com seus jejuns e as suas orações.
Então ela vem com toda a autoridade do Senhor para poder falar desse assunto. Vamos praticar? Amém? Nós vamos participar da ceia do Senhor. Vou pedir para que vocês abram a Bíblia de vocês em João, capítulo 6, versos 53. Para o retiro de jovens, tem aqui uma ficha de inscrição para ser preenchida. Então, os jovens que vão ir, procura vir imediatamente, logo após acabar, preencher essa ficha aqui, porque é importante preencher essa ficha. Preencha ela e isso aqui faz parte da programação. A programação está bem organizadinha. Passei para os jovens que estão inscritos lá já, assim, que já se manifestou que vai. As regras do retiro, tem regras, é feito de maneira bem coordenada, para que tudo funcione bem. Se nós observarmos as regras, as leis colocadas lá, nós vamos se dar muito bem nesse retiro. E vamos voltar de lá abençoado. Também a irmã Cecília citou aqui a vinda do irmão Jefferson. Não é bem Jefferson, mas é algo muito parecido com isso aí. Eu não consigo aqui... toda vez que eu cito Jefferson Lima. Nós temos o atual prefeito aí, né? Se chama Jefferson Lima. E eu acabo falando assim. Mas ele vai estar aqui no dia 19 e 20. Desprenda você da sua casa, dos seus afazeres, e venha ter momentos de aprendizado e comunhão com o Senhor aqui neste dia. E eu já quero pedir para as irmãs da igreja, os homens também, se quiserem, pode, preparar. Nós vamos receber, são 4 pessoas, nós vamos receber ali na casa da irmã Diva. A irmã Diva, irmã abençoada em Cristo, já hospedou muitos servos de Deus, né, irmã Diva? E ela tem interesse em hospedar esses irmãos ali. Então ela vai hospedar na casa dela. Mas a irmã Diva pediu que arrumássemos irmãs para trabalhar lá na casa dela. Fazer os serviços que precisam ser feitos. Aí hoje eu entrei em contato com já algumas irmãs, e se mais alguma irmã quiser, vai ter serviço. Nós temos que fazer janta na terça, café da manhã na quarta, almoço na quarta, janta na quarta, talvez servir um café da tarde na quarta, café da manhã na quinta e almoço na quinta. Então tem bastante serviço ali na casa da irmã Diva. Seria bom se as irmãs se apresentassem para esse serviço, ou então, de repente, falassem assim, eu vou fazer lá na minha casa, assar um pedaço de carne bem grande, e vou entregar ali na hora do almoço. Estou falando de uma forma de brincadeira, mas tudo é muito válido. Tá certo? Mas ali vai ter muito serviço. E pedimos às irmãs que preparem lá tortas, bolo, pão caseiro, e tragam para cá na terça-feira à noite já, para nós deixar ali para eles tomar o café da manhã, para eles tomar um lanchinho da tarde deles. Vamos fazer isso? Dá para fazer isso? Isso aí as irmãs preparam lá na casa de vocês, e na terça traz para a reunião. E nós vamos conduzir ali para a casa da irmã Diva. E dessa maneira, os irmãos que vão ali vão estar bem atendidos. Amém? Amém, então, dessa parte aí. João, capítulo 6, verso 53, diz assim: Jesus, pois, lhes disse, na verdade vos digo que, se não comerdes
a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Isso aqui é muito sério. Se não comer e não beber a carne do Filho do Homem, não tereis vida em vós mesmos. Todos nós queremos ter vida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. Olha que maravilha, tem a vida eterna, e essa vida eterna é junto com o Senhor. E eu ressuscitarei no último dia. Eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Então está aqui simbolizado o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, através desses elementos. Também está aqui representado a igreja através desses elementos. Não fazemos isso por um costume apenas, mas fazemos isso em memória do Senhor Jesus Cristo. Fazemos isso porque amamos ao Senhor e porque queremos ter vida eterna junto ao Senhor. Então, veja a importância de você participar da mesa do Senhor Jesus Cristo. É muitíssimo importante. Se prepare sempre para poder participar da mesa do Senhor. Esteja sempre preparado. Essa foi uma aliança que o Senhor deixou estabelecida para que nós praticássemos. Fazemos parte dessa aliança. E assim o Senhor nos recomendou, Ele mesmo celebrou a ceia e Ele deixou falado para que nós fizéssemos até que Ele viesse. Os irmãos da música vão cantar. Esteja em reverência ao Senhor nesse ato, né? Eu sempre gosto de recomendar que estejam de pé para esse momento, porque é um momento solene diante do Senhor. É um momento de comunhão com o Senhor e com os irmãos. E eu quero dizer que se você quiser dividir com alguma pessoa aqui, você pode dividir com alguma pessoa aqui. Nós já estamos vivendo um momento mais tranquilo, e se você quiser, desejar, você pode fazer isso sim. Fica a seu critério. Aquele momento que nós tínhamos de tomar a ceia totalmente sozinho, individual, ele já está acabando de ir embora. Então, fique à vontade, assim, da maneira que cada um entender, fica à vontade. Amém? Os irmãos vão distribuir. Já já nós vamos vir aqui, reunir aqui e tomar a ceia aqui. Garanto para vocês que já já nós vamos. Olha, já começamos a mudar. As cadeiras já estão mais juntas, num formato diferente. Já começou a mudar as coisas, né? E Deus vai continuar nos abençoando. Amém? E tem aí um bilhetinho que estão entregando aí. É o chá de bebê da nossa irmã, para o filho da nossa irmã, Josilene, e do nosso irmão Milton. Nós queremos abençoar aquela irmã com vários presentinhos para a criança que vai nascer. Amém? Isso vai acontecer no próximo segundo domingo, no mês de maio, ou seja, no Dia das Mães. Vocês não se esqueçam, traga seus presentinhos. Ninguém falou, você traz uma mamadeira, você traz um berço. Ninguém pediu nada, mas estamos pedindo para que você traga segundo o que você achar que deve trazer. Amém? Irmão, pode... O pão do céu, tu és para mim a poder
poderosa oferta de perdão. O pão do céu, tu és para mim. Bendita graça e redenção feliz. Hoje posso livre no santuário entrar e contemplar tão grande excelsa luz, a quem por meus pecados se humilhou, a quem por meus pecados se humilhou. Hoje posso livre no santuário entrar e no lugar santíssimo adorar a glória verdadeira de Jesus, a glória verdadeira de Jesus. Hoje posso livre no santuário entrar e no lugar santíssimo adorar a glória verdadeira de Jesus, a glória verdadeira de Jesus. O pão do céu, tu és para mim, a poderosa oferta de perdão. O pão do céu, tu és para mim. Bendita graça e redenção feliz. Hoje posso livre no santuário entrar e contemplar tão grande excelsa luz, a quem por meus pecados se humilhou, a quem por meus pecados se humilhou. Hoje posso livre no santuário entrar e no santíssimo adorar a glória verdadeira de Jesus, a glória verdadeira de Jesus. Hoje posso livre no santuário entrar e no lugar santíssimo adorar a glória verdadeira de Jesus, a glória verdadeira de Jesus. Amém, irmãos? Enquanto os irmãos da música tomam a ceia, participam da ceia, vamos nós ter um momentinho de oração? Vamos fazer isso, mesmo assentado, quem estiver sentado, quem quiser ficar em pé, tenha liberdade. Amém? Senhor Jesus, Pai amado, nós oramos aqui neste momento, ó Deus, pedindo primeiro pelas nossas vidas, ó Pai, porque nós somos carentes
mais e mais da Tua presença, ó Pai. Precisamos a cada dia aprender mais do Senhor, precisamos aprender a praticar a Tua palavra, ó Pai, aquilo que o Senhor tem nos ensinado, ó Deus. Nós oramos nesse momento pelo retiro de jovens, ó Deus, que o Senhor possa estar guardando todos que vão se dirigir até aquele local e nos guardando lá naquele local, ó Pai, e também dando a nós ouvidos para aprender a Tua palavra, ó Pai. E um excelente momento de comunhão naquele local, ó Pai. Também oramos pela programação que haverá aqui em Jaru, ó Pai. Deus, querido, seja com nós, ó Pai, porque nós queremos aprender do Senhor, ó Deus. Nós oramos por cada membro desta igreja, por cada um que compõe a Tua igreja aqui nessa cidade, ó Deus. Guarda cada filho Teu, ó Pai. Ensina cada filho Teu, ó Deus, a andar de acordo com a Tua vontade, no Teu caminho, ó Deus. Nós rogamos por esta igreja, ó Pai. Pedimos ao Senhor que tenha misericórdia de nós, ó Pai, porque nós não sabemos nada, mas o Senhor é quem nos ensina, o Senhor é a nossa sabedoria, ó Pai. Em nome de Jesus nós oramos, ó Pai. Amém. O irmão Jefferson vai estar aqui no dia 19 e 20, terça e quarta da outra semana, não dessa, da outra semana. Vocês fiquem atentos para estar aqui nesses dias. Vai ser muito bom se tiver todos os irmãos aqui. Vai ser muito triste se tiver poucos irmãos aqui. É um meio de semana, eu sei, mas vamos fazer um esforço para estarmos todos aqui. Eu digo a você, se você se desprender e vier, você vai ser abençoado com certeza. Amém? Amém? Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos durante essa semana. Amém.